Olá, vamos para o nosso vídeo da semana. É bom sempre encontrar a turma pelo canal aqui, se inscreva, comente também, sugira alguns temas tão importantes para reflexão. Essa semana viajando de carro, a gente foi mais de 3, 4 horas andando de carro e a gente começa a conversar mais no carro, né? Cansa a música, cansa, a gente começa a conversar e o assunto era quais foram alguns hábitos que nós perdemos. Porque a gente começou a conversar, puxa, precisamos visitar aquela pessoa, a gente passou naquela cidade, aí nós lembramos de uma pessoa que a gente gostaria de visitar. E aí a pessoa do carro disse assim, mas será que aquela pessoa quer visita? Será que ela está receptiva a receber visita? E a gente ficou assim, nossa, antigamente era tão comum as pessoas se visitarem, passarem mais tempo juntos, né? E depois de um tempo muita coisa mudou e a gente se pergunta se vai ou não, mas também sente falta disso. Mas era muito comum. Então muitas coisas mudaram em pouco tempo. A pandemia contribuiu para que muitos hábitos fossem perdidos, de certa forma, e alguns novos fossem incluídos na nossa rotina. Mas aí o que é um hábito? O que é um hábito? Um hábito ele é definido como algo que a gente faz com frequência e com facilidade, a gente faz aquilo com naturalidade. É um ato que foi adquirido e que hoje é automático em nós. Então todos nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Até uma criança quando nasce, ela já vem algumas com o hábito de chupar o dedo, né? E que precisa ser remodelado, pensado. Quando a gente olha para a vida, que ela sempre precisa ser olhada com atenção, né? Os pequenos gestos, as palavras, o jeito de ser, de fazer algumas coisas, a vida ela sempre precisa ser renovada, remodelada e transformada. A gente vê isso na palavra de Deus. Paulo falou aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. O que esse versículo ele quer dizer? O que é os hábitos, né? Perdidos, hábitos que nós ganhamos? O que isso quer dizer, assim, no nosso jeito de ser? Eu li um artigo esses dias muito interessante que falava dos jovens que iam para outro país e, sem perceber, em 3 meses, eles estavam enculturados com o ambiente, fazendo coisas que antes não faziam, sem perceber. E foi automaticamente mudando eles. É imperceptível, assim, quando vê o jeito de comer, o jeito de se alimentar, o chá depois do almoço, e aquilo virou um hábito muito rápido, né? Então aí vem aquela pergunta, quando o que eu estou fazendo virou um hábito na minha vida? Você já se fez essa pergunta? Quando aquilo que eu faço virou um hábito em minha vida? Eu noto isso quando a gente sai de férias na casa de algumas pessoas, né? O jeito de se alimentar, o jeito de dormir, o jeito de conviver, muita coisa diferente de rotina para rotina. Eu li alguns hábitos dos nossos avós. Eu quero ver se você consegue se identificar com alguma coisa que lá no passado os avós faziam. E diz nessa palavra desse livro, né, que os hábitos dos avós. Uma das coisas é que eles andavam muito mais. Eles andavam. Eles andavam mais, de um lugar para o outro eles iam andando juntos, andando com a família, andando com os filhos, andando mais. E isso fazia muito bem ao corpo. E um segundo hábito, eles cozinhavam muito em casa.
cozinhavam muito em casa e reuniam a família. A avó, o avô, eles faziam as comidas que reuniam muito a família. Cuidavam do jardim e plantavam os temperinhos que iam naquela alimentação. Usavam muito dos produtos que eles mesmos produziam para cozinhar. E fazia parte isso da refeição. E eles mostravam para as crianças, esse tempero, esse chá. Ainda algo muito bacana que eu li, que eles escreviam cartas. O escrever. Quem hoje ainda escreve alguma coisa? Eu esses dias fiquei pensando, nossa, eu vou começar a colocar um caderno e as mensagens que eu faço, alguma coisa, eu vou começar a escrever mais. Que faz tão bem para o nosso cérebro, né, para a nossa parte cognitiva, é também terapêutico. A gente já nem lembra qual que é a nossa letra, né? Aquela letra que a gente tinha que fazer no caderno de caligrafia, que faz tão bem para nós olharmos a nossa percepção, o movimento. Então, um hábito dos avós era escrever. Ainda algo muito legal que eu achei, que eles contavam histórias. Contavam muitas histórias. Eles tinham um tempo na rotina, depois do almoço, ou à beira de um fogão a lenha, ou no final de semana, quando vinham as visitas, de eles contar as histórias daquilo que a família passava no passado, as dificuldades, como faziam algumas coisas, liam livros, né? Então contavam histórias, aproveitavam os benefícios da natureza. Olha só, o rio atrás de casa, né? A lagoa, os peixes ali. Quem não lembra de um vô e de uma avó e de um tio, que eu que estou com a idade entre 40 e 50, de pescar piava, né? De pescar piavinha, de olhar gerino lá no valinho para ver como eles se movimentavam. Então havia um olhar para a natureza nas pequenas coisas. E ainda um hábito muito forte dos avós, desse elenco que eu enumerei, que eles cuidavam mais das coisas, eles não deixavam estragar, eles tinham todo um cuidado para que algo não estragasse. Nada era descartável e tudo era aproveitado novamente. Se caso viesse a estragar uma roupa, uma meia ou alguma ferramenta, eles aproveitavam novamente, e se ainda não podiam aproveitar, eles davam para alguém e levavam para que aquela pessoa pudesse aproveitar aquilo que disseram um hábito, era um jeito de ser, de viver, de fazer as coisas. Eram os hábitos dos avós. E muitas dessas coisas, com certeza, na nossa rotina, foram perdidas. Quando a gente olha hábitos perdidos, hábitos que a gente lembra e hábitos que a gente poderia resgatar para ter mais qualidade de vida. Quais são os hábitos que nos tornam pessoas saudáveis, pessoas melhores? Eu gostaria de dar uma sugestão para vocês de alguns aqui que eu pensei um pouquinho. Primeiro, que a gente possa criar o hábito de visitar as pessoas. Isso aproxima, cria comunhão, a gente se interliga com a história do outro. Eu, quando tiro férias, eu tento sempre visitar algumas pessoas familiares, próximas, mesmo que eu quase em 20 anos eu posso contar o parente que me visitou, né? E é doído quando a gente pensa isso, mas é verdade. Então, mas a gente criar hábitos que a gente possa ir ao encontro das pessoas, visitar, né? Falar da vida, da história, entender e ver como aquelas pessoas estão. Segundo hábito que muito se perdeu, que a gente teria que, como fazer as coisas em conjunto. Por exemplo, fazer um almoço em conjunto, fazer uma trilha com a família em conjunto, participar de um encontro em conjunto. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão fazendo muitas coisas sozinhas. Um vai para um lado, outro vai para o outro, o filho vai para o outro,
e pouco na rotina do final de semana se cria para que se faça uma coisa em conjunto. E aí a gente vai perdendo a identidade do grupo, a identidade da família. Por isso que muitas vezes na sociedade, na comunidade, as pessoas estão tendo tanta dificuldade em fazer um almoço em conjunto, organizar, varrer, limpar, porque todo mundo quer fazer de um jeito, né? Isso demonstra o quê? A rotina que nós estamos tendo na nossa casa, na nossa família, na sociedade, muito individualista. Então, uma sugestão que fique de hábito, tá? Fazer algo em conjunto com todos, mesmo que for olhar um filme, ir para um lugar em conjunto. Cada mês um escolhe algo da família para fazer. Ah, esse mês tal escolheu isso, vai todo mundo. O outro mês tal pessoa escolheu isso, vai todo mundo, né? E um aprende a gostar e a respeitar aquilo que o outro também escolheu e está fazendo. Um outro hábito muito importante é orar. Eu vejo que muitos jovens e crianças, quando vêm assim, não sabem nem fazer o Pai Nosso. Eu acho que nunca o pai e a mãe pegou junto na mão, acendeu uma vela em casa. Não precisa ser uma oração longa, mas é ensinar a família a orar, ter um momento em conjunto de oração e de agradecimento a Deus. Então, ao acordar pela manhã ou ao dormir à noite, chegar junto diante de Deus. É um hábito muito importante que é criado já quando criança. Um outro hábito que precisa ser resgatado e que é de suma importância é que as pessoas façam a oração, a refeição em conjunto como família. Calmamente, sem estar mexendo no celular, sem estar com o som ligado tão alto, né? Sem agito, mas eu poder ali ter aquele momento de refeição com calma, com tranquilidade, olhando para o outro em conjunto com a família. Eu gosto muito do momento do café da manhã. Para mim, o café da manhã, eu sempre agradeço a Deus por eu ter acordado e eu gosto muito de tomar o café da manhã com muita calma, muita tranquilidade. E aí tem dias que eu falo, como eu gosto de tomar o café com o pão, com a banana. E aí eu olho de novo, aí eu penso no meu dia, eu agradeço, né? E aí vem para um outro hábito, né? Que a gente expresse a importância da gratidão. Gratidão gera gratidão, de a gente criar e olhar para aquilo que a gente tem e agradecer. O corpo, a alma e o espírito reconhecem um jeito de ser grato por tudo aquilo que a gente tem. E a gente olha nas pequenas coisas da vida sinais do amor, da bondade e da misericórdia de Deus, né? Então, ser alguém grato pelas pequenas coisas da vida. Ainda tantos e tantos hábitos que a gente pode falar, né? Acho que hoje o nosso vídeo poderia ter 30 minutos, mas um hábito muito importante é cuide do seu corpo. Ele é que lhe carrega, ele precisa de carinho, de amor, de cuidado, de você olhar para o seu corpo com atenção, com respeito. Tem pessoas que não respeitam o próprio corpo. Como? Como pastor eu não respeito o meu corpo? Você não respeita quando você não dorme adequadamente, quando você não come adequadamente, quando você não cuida dele, né? Então muita gente para dormir, aí toma remédio, aí se entope de tantas outras coisas, aí não dá aquele cuidado que o corpo precisa para descansar, para a mente, aí uma doença vai puxando a outra doença, né? É uma coisa a outra, é tipo um gatilho, assim, tipo um trem, aí puxa, quando vê o corpo está sobrecarregado e ele tem um limite, né? Então Deus nos deu um corpo que ele precisa ser cuidado, ser respeitado, e para que a gente possa ter uma vida saudável. Ainda um outro hábito muito importante e que na leitura que eu fiz aqui, que eu achei muito interessante, é que
você precisa cumprir algumas promessas que faz a si mesmo. Olha só, mas como assim? Porque tem gente que mente para si mesmo. Diz que vai fazer alguma coisa, mas não faz. Por exemplo, na virada de ano, esse ano eu vou fazer e mudar isso, isso, isso. E não muda nada, e não faz nada. Então, cumpra as promessas que você faz a si mesmo, porque vira um hábito de eu prometer, querer fazer uma e nunca faço nada. Já virou uma rotina. Deixa assim mesmo e assim por diante vai. E um outro hábito muito interessante é fazer as coisas com as pessoas. Aquela vida de que a gente tem que resolver tudo sozinho já se foi. Nós vivemos em sociedade, em grupo, em família, e é muito importante a gente aprender a partilhar, a delegar tarefas. É na casa, é no trabalho, é com o companheiro, com a companheira, é com os filhos, né? E quanto mais a gente consegue entender isso, que a gente não precisa carregar tudo nas costas, mas viver em partilha, não tentando resolver sozinho, não que a gente tem que colocar o corpo fora daquilo que a gente realmente precisa fazer, mas fazer as coisas em conjunto. E sabe o que é mais difícil? É muito mais difícil, porque tem pessoas que sabem fazer e fazem muito bem e se matam para fazer algumas coisas sozinhas. Só que aí, depois de um tempo, estão hiper sobrecarregadas. Estão com gastrite, estão com estresse e ninguém sabe fazer o que elas fazem porque eles não ensinaram, não partilharam. Então, o hábito precisa resgatar o indivíduo dentro do grupo, numa sociedade, onde nós fazemos as coisas em conjunto. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, vamos resgatar velhos hábitos importantes que foram perdidos talvez na pandemia e que talvez alguns foram perdidos antes ainda e que precisam ser colocados em prática para que a gente seja alguém melhor, para que a sociedade mude, para que a comunidade melhore, para que a partir das nossas ações e do nosso jeito de ser, de falar, de conviver, as coisas melhorem. Que você e eu, que a nossa família contribua com isso, tá? Mãos a obras, Deus te abençoe e comente aqui algum hábito que você lembra que antigamente existia e hoje não tem mais. Eu desejo a você uma ótima semana. Um grande abraço. Amém.